Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno, em nome da NIT Quantics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você viu aí o recadinho da NIT Quantics, entre em contato com eles, produtos naturais. É muito importante você também fazer parte dessa parceria que tem o canal Atenção Vascaínos com esse patrocinador. E olha, nessa terça-feira o Vasco entra em campo, logo mais 9h30 da noite, contra o Lanús, terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco que deve ter alguns desfalques para essa partida, mas olha, isso a gente vai falar muito no Bom Dia Gigante daqui a pouquinho, 10 horas, com a participação de todos vocês para bater um papo. Vai ser quase um esquenta do AV no Bom Dia Gigante. Em dia de jogo a gente sempre faz um esquenta no fim de semana, mas hoje tem Bom Dia Gigante e com certeza a gente vai falar muito, trazer informações do nosso adversário, trazer informações do Vasco, provável time, arbitragem, a questão dos ingressos, enfim, a gente vai trazer todas as informações, contando demais com a sua presença e sua participação lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais, a gente já acorda pedindo para você fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no Ave Mais, me dá essa moral, tem um botãozinho aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, você se inscreve no canal Ave Mais, logo aciona o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para assistir também o conteúdo que é feito aqui no nosso segundo canal, o Ave Mais. Eu chego nessa terça-feira para bater um papo com vocês e lembrar do seguinte: a gente, logicamente, que está passando por um processo no Vasco de muita coisa meio turbulenta, meio negativa, algumas coisas positivas, enfim. O que eu quero falar para vocês é a importância do jogo de hoje para o Vasco. Não a importância técnica e até mesmo financeira. Eu não estou dizendo isso não. Estou dizendo mais de reafirmação. O Vasco volta a enfrentar um time argentino. Ah, mas é a Copa Sul-Americana, que não é ainda a Libertadores. O Lanús não é esse um dos times principais da Argentina. Eu entendo e compreendo sem problemas nenhum. Mas a gente começa a fazer lembranças positivas de um Vasco vencedor. O Vasco que já encarou a própria equipe do Lanús em duas situações muito importantes. Na Libertadores da América em 2012, o Vasco se classifica para as quartas de final para encarar o Corinthians, passando pelo Lanús. Quem não se lembra do primeiro jogo em São Januário, o Vasco vence por 2-1, apertado, mas conseguiu a vitória por 2-1. Foi à Argentina, tomou 2 gols e no finalzinho o Newton acertou um chute de fora da área e aí fez o Vasco perder por 2-1, mas nos pênaltis o Vasco conseguiu a vitória e a classificação naquela ocasião para as quartas de final da Libertadores de 2012. Aquele time que tinha Diego Souza, Juninho Pernambucano, Dedé, o próprio Alexandre que fez o último gol de pênalti, enfim, o Vasco conseguiu uma importante vitória, uma importante classificação para a fase de quartas de final da Libertadores. Ainda lembrando do Lanús, a gente volta a 2007, né, em que o Vasco disputa com o Lanús uma vaga na semifinal da Sul-Americana, um jogo importante. O Vasco venceu o segundo jogo, o jogo da volta, após ter perdido por 2-0 na Argentina, vence a equipe do Lanús por 3-2, numa partida espetacular do Leandro Amaral, fez 2 gols e ainda deu assistência por um dos gols do Wagner Diniz, ocupando assim, fazendo o Vasco 3-0, um gol do último gol do Vasco pelo Leandro Amaral, aos 45, 46 minutos da segunda etapa, fazendo a classificação por 3-0, foi ao Alambrado, o torcedor do Vasco, ainda que tinha ainda grades, né, em São Januário, comemorou bastante aquela vitória em 2007, a classificação para outra fase da Copa Sul-Americana, a Sul-Americana que naquela ocasião era disputada de uma maneira diferente do que é nesse ano de 2025. E aí a gente começa a fazer uma lembrança positiva também do Vasco, que saiu da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022, naquela partida que a gente não se esquece, contra o Ituano, uma partida complicada, tensa. O Vasco faz um 1-0 logo no comecinho do jogo com o Nenê e depois o Thiago Rodrigues teve que fazer defesas espetaculares e manter o Vasco vencendo a equipe do Ituano por 1-0. Na primeiro ano que o Vasco volta à Série A, já com a questão da SAF, o Vasco passa alguns degraus importantes e complicados, mas mesmo assim consegue a permanência na Série A com o gol do Serginho Kosovo, Serginho Macedônia, que fez aquele gol da
vitória contra o Bragantino naquele jogo em São Januário por 2-1. No ano seguinte, o ano passado, o Vasco já dá mais uma vez um passo à frente nessa reestruturação. O Vasco consegue chegar às semifinais da Copa do Brasil. Não, para mim, se ainda tivesse, por exemplo, as opções de Adson e DVD que se machucaram durante o processo do ano, o Vasco poderia sim ter passado de fase contra o Atlético Mineiro, mas acabou não acontecendo. O Vasco chegou às semifinais da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro fez uma campanha de razoável para boa, chegou ali a brigar até por uma possibilidade de Libertadores da América, mas se contentou em chegar na 10ª colocação com uma vaga na Sul-Americana, o que nos proporciona esse ano jogar a Sul-Americana. O que eu quero dizer em cima de tudo isso é que o Vasco está passando, como eu disse, um processo, ainda com muita turbulência, ainda com muita coisa para trás. A gente sabe que as brigas políticas ainda acontecem porque o Vasco, mesmo sendo SAF, hoje é gerido pelo associativo, ano que vem tem eleição, enfim, são muitas coisas que a gente precisa também levar em consideração, o futebol do Vasco, degrau a degrau, também sendo motivado. E o torcedor do Vasco, que está chateado, está meio pé da vida, um pouco de pé atrás com tudo que vem acontecendo no Vasco, tem que entender que é um processo. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de passação de pano para a atual diretoria, muito pelo contrário. Já fiz várias críticas aqui à atual diretoria. O que eu quero dizer é que o Vasco, como clube, como Vasco, como futebol, tá andando. A gente tem que ver que esse processo, desde 2022, acontecendo sempre escalando e sendo melhor a cada ano. Isso que a gente tem que sempre levar em consideração. Eu acho que esse ano o Vasco tem todas as condições de fazer um bom campeonato brasileiro, ficar ainda na primeira parte da tabela de classificação, quem sabe buscar uma vaga na Libertadores da América. Eu acho que não é tão impossível assim o Vasco pensar no título da Sul-Americana, mas o jogo de hoje é um jogo importante. Se o Vasco vencer o Lanús, independente de como vai ser a atuação, se vencer, botando só apenas a questão da vitória, o Vasco vencendo chega a 7 pontos em 3 partidas. Deixa o Lanús um pouco mais para trás, com 4 pontos, e na outra partida do grupo vai ter o Melgar enfrentando o Porto Cabedelo. Vamos supor que o Melgar vença o seu jogo, depois vão se enfrentar Melgar e Lanús, e aí o Vasco pode ficar mais tranquilo ainda na liderança, lembrando que se classifica apenas o primeiro colocado de cada grupo, o segundo vai enfrentar um play-off com o terceiro colocado da Libertadores da América, dos grupos que vão ser ainda disputando na Libertadores da América. Então, o Vasco vai fazer a sua parte, se Deus quiser, com a vitória hoje, e muito importante, a presença do torcedor em São Januário. O Vasco que tem tudo isso, todo esse pacote, para, logicamente, pensar que as coisas podem acontecer de forma positiva. Está na hora mesmo, né, de acontecer as coisas positivas pelo lado do Vasco. Muita turbulência, muito disse-me-disse, muita briga, mas a gente tem que pensar no Vasco, independente de nomes A, B ou C. A gente começou e, com certeza, torce pelo Vasco, pelos números ídolos que o Vasco tem, pela história bonita que o Vasco tem e basicamente dentro de campo. Fora de campo, a gente sabe que a situação ainda é bem complicada, que a situação ainda é bem problemática. Mas vamos torcer para o Vasco hoje estar animado e conseguir uma vitória que vai ser muito importante. Como eu disse, lembrando vários bons tempos do Vasco, jogando uma partida em São Januário, uma partida internacional, uma partida que vai ser transmitida praticamente para o mundo inteiro, vai ter transmissão do SBT, ESPN, Disney Plus e, claro, aqui no canal Atenção Vascaíno a gente vai fazer a nossa transmissão de vascaíno para vascaíno. Então quero agradecer a todo mundo que contou comigo aqui nesse Acorda Vascaíno, mais uma vez batendo na tecla. Vamos pensar positivo, vamos pensar que o Vasco vai conseguir uma vitória hoje e reafirmar não só a questão técnica, mas basicamente se reafirmar no mercado sul-americano. O Vasco é o primeiro campeão sul-americano, o primeiro campeão internacional do planeta de clubes. Então o Vasco pode sim voltar a ganhar um título internacional e eu acredito que a partida de hoje será fundamental para isso. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de terça-feira. Daqui a pouco, encontro marcado ao vivo no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos, e eu conto demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!